O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Sair de onde? Pagar que centavo? Daí não sairás, do purgatório, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Que centavo que são esses, padres? Padre, as penas, as consequências do pecado já confessados. E o que leva mais as almas para essa prisão? Para o purgatório? Jesus falou para Maria Sima, mística austríaca, o que leva mais as almas para o purgatório? Mágoa e ressentimento. Mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Por isso que o Senhor está dizendo: quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz é o Senhor Jesus Cristo. O juiz te entregará ao guarda, o guarda é São Miguel Arcanjo, psicagogo, o que acompanha as almas para o juízo particular. E o guarda te jogará na cadeia, purgatório. Aí alguém pode dizer assim: na Bíblia não está falando de purgatório. Mas não como? Aqui. Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59. Como que não está falando de purgatório na Bíblia? Aí tem gente que acha que vai morrer e ir para o céu, né? Porque infelizmente a doutrina protestante, herética, herdada da cabeça soberba de Martinho Lutero, dissemina essas mentiras, que se a gente é batizado, está na graça de Deus, a gente vai direitinho para o céu. Direitinho para o céu? Seu Martinho Lutero e companhia limitada, e também esse protestantismo dentro da Igreja Católica. Jó capítulo 15, versículo 15. Deus não confia nem nos seus santos, até o céu é impuro diante dos seus olhos. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Até o mais justo peca 7 vezes por dia. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Buscai
a paz com todos. Ao mesmo tempo, a santidade, sem o qual ninguém poderá ver o Senhor. A doutrina do purgatório, ela é católica, ela é bíblica. E quem não crer na doutrina do purgatório é capaz de ficar lá por muitos séculos dos séculos. Diz o Catecismo da Igreja, parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem no céu. Parágrafo 1031 do Catecismo. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, no ano 1304, e de Trento, 1580, fazendo referência a certos textos da Escritura, este, por exemplo, Lucas 12, 58 e 59, que é o mais enfático, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador, o que concerne a certas faltas leves. Deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. 1032 do Catecismo. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque Judas Macabeu mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Doutrina clara da Igreja a respeito do purgatório. E por que as almas vão para o purgatório? Quem quer rejeitar o purgatório, combate o purgatório, que é o protestantismo, é heresia protestante, e também gente dentro da Igreja que tem uma doutrina muito laxista, achando que é morrer e ir para o céu. Quem combate a doutrina do purgatório, seja pela heresia protestante, seja por um laxismo católico, estão combatendo a misericórdia de Deus. Por que é o purgatório, senão a misericórdia de Deus, que nos acompanha até depois da morte, para que a gente se livre, meus irmãos queridos, nós, com a graça de Deus e esse fogo purificador, nos livremos dos pecados, dos vícios, das paixões, das más inclinações, daquilo que vai cristalizando na nossa alma e vai se tornando um conosco. Soberba, prepotência, a falta de perdão, a falta de reconciliação, a linguinha nervosa que não para de criticar, os olhares impuros, os desejos desregrados, as cobiças, mesmo para aqueles que já confessaram, mesmo para aqueles que são padres, são religiosas de clausura, são prelados, são senhores bispos, papas, mesmo para aqueles que são papas. Pecado da impaciência, da ira, da indisposição, o que tem de gente no purgatório sofrendo por causa da preguiça, da negligência. Jeremias capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que faz a obra do Senhor
com negligência, ou seja, de qualquer jeito, arrastando com a barriga, mesmo trabalhando para Deus, mesmo sendo seminarista, religiosa, pecados da gula, da intemperança, pecados de sarcasmo, hipocrisia. Ah, mas eu já confessei tudo isso, padre, eu já confessei tudo isso. Certa vez, depois que faleceu o Papa Inocêncio III, que era o Papa da época de São Francisco de Assis, um Papa que teve um longo pontificado, lutou muito para governar a igreja com retidão. Depois que o Papa Inocêncio III morreu, ele, por desígnio divino, por bondade divina, o Senhor permitiu que a alma do Papa Inocêncio III aparecesse para uma abadesa, para uma monja de clausura. E ela acorda à noite, um espectro na sua cela, uma luz muito forte. Ela vê que é o Papa que tinha acabado de falecer por aqueles dias. Deus permitiu, de uma forma extraordinária, que as almas do purgatório voltassem em algumas circunstâncias, geralmente para pedir oração aos santos. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha essa experiência. De vez em quando, ela estava dormindo um pouquinho, aparecia uma luz, eram as almas do purgatório que estavam pedindo sufrágio para suas almas, oração para suas almas. E o Papa Inocêncio III pediu para Santa Lutgarda que rezasse por ele, oferecesse a Santa Missa, o Santo Terço e os seus sofrimentos. Vou repetir: Santa Missa, Santo Rosário e os nossos sofrimentos. É uma força grandiosa para sufragar as almas do purgatório. E o Papa pede a Santa Lutgarda por conta de 3 pecados que ele na vida não expiou, não purificou. Se o Papa Inocêncio III passou no purgatório, se o diretor espiritual de Santa Margarida Maria Alacoque, São Cláudio Colombieri, passou no purgatório, quem é você, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Quem somos nós para bater o martelo assim, né? Hammer to fall. Pá, eu vou para o céu. Hebreus 12:10. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem o qual ninguém pode ver o Senhor. Trate de perdoar, trate de pedir perdão, trate de dar o perdão, trate de renunciar essas mágoas, essas intrigas, essa linguinha nervosa, para que a gente possa, de fato, fazer uma experiência profunda de caridade, de amor, e ir para o céu. Certa vez, uma filha espiritual do Padre Pio disse: Padre, o que fazer para a gente ir direto para o céu? O Padre Pio olhou para ela e disse: minha filha, nós precisamos viver o purgatório aqui na terra. Isso significa aceitação, abraçar as cruzes com amor, procurar fidelidade. Outra forma da gente também abreviar o purgatório e talvez nem passar pelo purgatório é o amor a Jesus sacramentado, o amor ao corpo e sangue de Cristo, se esforçar, ir à missa todos os dias. Aqueles que vão à missa todos os dias, olha o que disse Jesus a Santa Gertrudes de Helfta, que quantas forem as missas participadas por nós na terra, serão o número de santos que Deus enviará na hora da nossa morte para nos proteger e interceder por nós. Os primeiros sábados do mês, os 5 primeiros sábados do mês, alivia o purgatório. As 9 primeiras sextas-feiras do mês, alivia o purgatório. A caridade, a esmola, as humilhações que a gente acolhe, alivia o purgatório.
Há possibilidade de ir para o céu direto? Sim, e Deus quer para todos, para todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Chegar ao conhecimento da verdade é chegar na perfeição cristã, livres da soberba, livres da inveja, do ciúme, da ganância, da avareza, das preocupações exageradas, livre da raiva, do ressentimento, do ódio, da mágoa, das picuinhas, livre das cobiças, livres da pornografia, livres do homossexualismo, livre das mentiras, livres das preguiças, das gulas, livres das negligências, livres, almas livres, livres. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O Senhor quer nos dar o céu, mas se nós não formos humildes, nós ficaremos por muito tempo no purgatório. Santo Tomás de Aquino ensina que o maior sofrimento da terra não se compara com o menor sofrimento do purgatório. Horas no purgatório correspondem a um ano inteiro de sofrimento aqui na terra. Rezemos pelas almas do purgatório, ofereçamos o santo sacrifício da missa, o santo rosário e também os nossos sofrimentos. Um dia, a irmã Lúcia perguntou para Nossa Senhora: mãezinha, Virgem Maria, eu vou para o céu? Nossa Senhora disse: vai, Lúcia, você vai. E a Jacinta, vai para o céu? Também vai para o céu, vai comigo para o céu. E o Francisco, que já é santo canonizado? Vai, mas vai ter que rezar muitos terços. E a Maria Amélia, não sei o quê? Vai. E a fulaninha, não sei o quê? Esta ficará no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora disse que uma menina iria ficar no purgatório até o fim do mundo. Por quê? Porque tinha preguiça de rezar. Agora, quantos familiares, quantas pessoas que ficam em casa, não vão à igreja? Hashtag fica em casa, vai ficando em casa, fica muito em casa, vai na cabeça de gente para você ver. Não, a gente tem que buscar a salvação, a gente tem que ir ao encontro. O que adianta ouvir a homilia? Quanta gente gosta de ouvir homilia? Nós estamos gravando as homilias. Agora o padre vai falar para todos aqueles que vão ouvir essa homilia, no Brasil e fora do Brasil, que esse dia já tinha comentado até de Portugal. Falar uma coisa para o senhor, para a senhora que está gostando de ouvir a homilia: não adianta ouvir homilia se o senhor não chacoalhar a poeira, ir até o sacerdote, fazer uma boa confissão e começar a viver uma vida cristã de verdade, porque senão você vai ouvir homilia e vai para o inferno ou para o purgatório. Tiago 1,22, sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque isso significa enganar vocês mesmos. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que nos dê esta atenção, que nos dê esse espírito de vigilância, de caridade, para caminharmos na perfeição, caminharmos no amor, na verdade, na doutrina dos apóstolos, na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério. Aí sim, ouvindo a palavra de Deus e deixando com que ela nos impulsione, que a gente saia do nosso comodismo e coloque a nossa vida em dia, como diz o Senhor no Evangelho de hoje, enquanto estamos caminhando com os nossos irmãos, para que a gente não fique fritando no purgatório. Tem como ir para o céu direto? Sim, mas tem que amar muito Jesus, a Santa Cruz e o próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.